Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim, mais uma vez, amados irmãos e irmãs, é momento de muita alegria e felicidade em podermos estar falando de um tema que está sendo abordado dentro de alguns minutos pelo nosso amado irmão, o profeta Domingos, e espero que você possa prestar bastante atenção no tema da palavra de Deus, onde se encontra nas Sagradas Escrituras, que se trata em Gênesis, capítulo 3, versículo a seguir, sobre Adão e Eva, o pecado, por onde foi que entrou, pela desobediência. Então você fique ligado e esteja buscando prestar bastante atenção para estar tirando desse ensinamento conteúdos que venham a lhe ajudar a melhorar, a aprender, a andar na presença do Deus Altíssimo. E através deste vaso, o profeta, nosso amado irmão Domingos, estará trazendo esta pregação, esta mensagem, e que você não deixe de estar examinando aqui as Sagradas Escrituras, porque é um mandamento do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, examinar as Sagradas Escrituras, para ter nela a vida eterna, porque são elas, diz o Senhor Jesus Cristo, é ela que nos testifica do nosso Rei Jesus Cristo, é ela que nos fala do nosso Mestre Jesus Cristo. Então não deixe de estar acompanhando, para também estar aprendendo. Que Deus continue lhe concedendo sabedoria, discernimento, compreensão, para poder absorver a palavra dentro do teu coração, dentro da tua alma, e possa buscar ter força do Senhor Jesus para estar obedecendo ao Rei Jesus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Amém. E essa meditação nos levou a refletir, a meditar em um fato registrado no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Porque se Eva não tivesse aceitado a proposta de Satanás de desobedecer a Deus, comendo do fruto da árvore proibida, certamente que nós não teríamos que lutar contra nós mesmos, não teríamos uma guerra com a carne para vencer. E aí então todos estaríamos aptos como os anjos nos céus para fazer a vontade santa de sua majestade e das majestades, o Rei Jeová. Mas tudo bem, tudo bem. Eva, sim, Eva ferrou com todos nós. Eva ferrou com todos nós. Eva acampou com todos nós. Por Eva, pela ação da desobediência de Eva, todos
nós somos pecadores, todos, grandes e pequenos, livres e escravos, pobres e ricos, não importando o seu status no ministério da palavra, todos somos pecadores e todos nós, por Eva, conquistamos uma chaga mortal em nossas almas, espiritualmente é dominada. Esta chaga é dominada de pecado, enfermidade da alma. Por ela também alcançamos a enfermidade do corpo material. Mas não está tudo perdido. Sua excelência é o Jeová Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de todos os espíritos, dono de todas as almas, Pai de todos os homens, dono do tempo, dono da vida, dono da morte, dono dos céus, dono dos infernos, dono de todas as existências universais. Sua excelência, o Senhor Jeová Deus, enviou seu Filho amado ao ventre da Virgem Maria, na época, para nos salvar, para nos perdoar, para curar todas as nossas enfermidades, tanto da alma, que é do corpo espiritual, como do nosso corpo material. Assim é que através de Eva estamos todos no pecado, estamos todos enfermos. Mas, por sua excelência, o nosso Rei Jesus, a quem assim a sua majestade, o nosso Pai, Deus Jeová, nos tem constituído como Rei, Senhor, galardoador, autor, consumador da vida e da morte eterna. Assim por ele somos curados. Pois bem, logo que Eva foi chamada à presença do Deus Altíssimo, o Senhor Deus deu a Eva um castigo, e esse castigo permanece até hoje. Permanece até hoje, nos dias de hoje, que ele disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor. Ela haveria de conceber com dor, mas não a dor que se refere esta palavra: multiplicarei grandemente a tua dor. E terás filho com dor. E sentenciou a mulher: o teu desejo será para o teu marido, naquela época teu homem, e ele te dominará. Esta é a razão pela qual hoje, no ministério santo, no ministério do Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Salvador, a mulher está proibida por Deus de ter lideranças sobre o homem no tocante ao ministrar, no tocante
ao ministério divino, ao ministério santo. A mulher não pode ter cargos, unção de lideranças. Quanto mais bispa, pastora, que Deus tenha misericórdia. É uma desobediência direta daqueles que assim praticam e daquelas que aceitam. Se não se converterem, estarão reservados para o castigo eterno, preparado para o diabo e todos os seus anjos. Você hoje pode, de posse da palavra de Deus, fazer as comparações para se chegar às deduções da verdade absoluta de Deus, que não é e jamais poderia ser a verdade segundo a vontade de Satanás. Porque desde o princípio, Satanás, na sua modalidade de tentação, ele tem usado meias verdades. E a verdade nos lábios de Satanás tem um único propósito: de ludibriar, de torcer, de causar confusão, de levar o coração do homem, de levar o coração da mulher à dúvida e à fraqueza da fé. Pois lá, quando ele tenta Eva, ele não mente para Eva. O diabo não mentiu para Eva. O diabo falou a verdade que ele queria falar, segundo o propósito dele, que era de levar a Eva a praticar a desobediência, ou seja, a transgressão da ordem divina, que consistia em que ela e Adão não comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Observe, amados, como o Satanás ele usa a meia-verdade para nos enganar, para enganar o crente, porque aquele que não crê em Deus já está vivendo o deserto da verdade, está perdido no deserto do amor, da fé, da graça e da misericórdia de Deus. Entretanto, Deus não vai desprezá-lo se um dia ele, na sua aflição, clamar ao Senhor por misericórdia e, arrependido dos seus pecados, lhe fizer uma petição, ele ouvirá dos altos céus e estenderá a sua mão de socorro. Então Satanás chega até Eva e provoca um diálogo dizendo: é assim que o Senhor Deus diz: não comereis dos frutos das árvores do jardim? E Eva responde e disse: não, ele só nos proibiu comer da árvore proibida, da árvore da ciência do bem e do mal. Deus diz que quando a gente comer dela, nós vamos morrer. Quando Satanás diz: não, você não vai morrer, Satanás não estava mentindo. Satanás estava dizendo uma verdade segundo ao que interessava ao diabo, a verdade que interessava ao diabo. Porque quando Deus houvera proibido a Adão e a Eva de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, dizendo que ele certamente morreria no dia que comesse, o Senhor aí está falando da segunda morte, porque a primeira morte é certa para todos os seres vivos. Então a primeira morte Adão e Eva teria que ter. Eles não iriam viver eternamente, fisicamente falando, se não comesse da árvore proibida. Se não comesse da árvore proibida, eles iriam chegar ao momento de morrer, de velhos. Mas não introduziria no mundo, não introduziria nos seus descendentes, nós,
o pecado original, que vem da nossa origem. Por isso que diz pecado original, porque vem das nossas origens, e as nossas origens é Adão, de Adão, Noé, e Noé, filho de Adão, consequentemente, segue-se a linhagem de Adão em Noé. Então, quando o diabo fala que Eva não vai morrer, o diabo está falando com Eva a morte física. Como Deus, quando Ele dá uma determinação, Ele não deve ao homem a explicação por que está proibindo, ou por que está deixando de proibir, qual é a morte que Ele fala, qual é a morte que Ele não está falando. Deus não se atém aos mínimos detalhes, porque Deus determinou: não coma, acabou. E Deus não abriu uma lacuna para explicar a Eva, explicar a Adão que tipo de morte seria, da qual ele estava tratando. Até porque a Eva não fora dito que o ser humano, o gênero humano, está predestinado a morrer uma vez, e agora, de livre-arbítrio, pela própria escolha do homem, ele poderá morrer 2 vezes. É a morte primeira, essa morte destinada a todos nós, e a segunda morte, que está destinada somente para aqueles que morrerem na ausência do perdão de Jesus Cristo, que morrerem na prática pecaminosa, que morrerem na desobediência. Então aí a segunda morte. Então o diabo usou da sabedoria dele, da sapiência dele, e ele falou para Eva que ela não morreria. Mas aí o diabo já se coloca com a bandeja dele: ela não morreria a segunda morte, mas a primeira certamente morreria. Então, quando a mulher disse: Deus não quer que nós comamos, aí o diabo fala outra verdade. Ele não mentiu quando ele disse: não, Deus não quer que você coma da árvore, porque Deus sabe que no dia que você comer, você será igual a Deus. Pronto, outra verdade. Eva seria realmente, Adão seria realmente iguais a Deus. Agora em que? Aonde? Isso não era do interesse do diabo a explicar a Eva, porque ele queria levar Eva a uma ambição, para que pela sua ambição ela levasse Adão, que era o objetivo dele, também à queda, a desobedecer a Deus. Então o diabo não mentiu para Eva. Em nenhuma das 2 vezes ele mentiu. Ele falou a verdade que interessava a ele, que Eva não morreria, como Eva comeu e não morreu naquela hora. Era daquela morte que ele falava, e era daquela morte que Eva temia, que morresse logo. Não, não era aquela morte. Era a morte e a condenação. Porque quando Deus fez Adão e Eva, a cidade santa, Nova Jerusalém, já tinha sido construída. Quando Deus fez Adão e Eva, o lago que arde com fogo e enxofre também já estava preparado. O lago que arde com fogo e enxofre fora preparado para todos aqueles descendentes de Adão e Eva, todas aquelas gerações que nascessem de Eva, que não obedecesse a Deus, tivesse lá o seu lugar de castigo, que seria o lago que é o lago que arde com fogo e enxofre. E todos os fiéis ter como presente a cidade santa, que já estava preparada desde a fundação dos séculos para o povo santo, o reino sacerdotal. Ninguém compra uma manada sem ter uma manga. Assim, Deus não iria coroar um rei sem um povo sobre o qual esse rei pudesse reinar. E este povo, esse reino que é chamado reino sacerdotal,
que é o reino de povo santo, sobre o qual reinará o Senhor Jesus eternamente, ainda está sendo preparado, ainda está sendo formado. Ainda falta alguns para preencher o número do povo santo, que Deus tem estabelecido uma quantidade de pessoas que deverão, pelo sangue de Jesus Cristo, estar sendo purificado, santificado, até somar o número dos salvos que haverá de reinar com Jesus Cristo. Somente depois de completa a lista dos salvos, a nação eleita, o reino sacerdotal, é que Jesus virá. Então, amados, Deus agora diz lá, quando coloca a punição, Deus fala com os seus anjos e diz: olha, vamos agora lançar o homem para fora do jardim, porque agora ele é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Era esta a verdade, e foi essa verdade que o diabo falou para Eva. Não, porque Deus sabe que quando você comer da fruta, quando Adão comer da fruta, se tornará igual a Deus. Só que ele não disse igual a quê, mas estava falando a verdade. Ele se tornará igual a Deus, conhecedor do bem e conhecedor do mal. Mas na ideia da mulher, na concepção carnal, ela entendeu que ser igual a Deus, ela poderia mudar o sol de lugar, poderia mudar as estrelas, poderia reinar sobre todas as coisas, sobre tudo que havia visto sobre a face da terra. Então ela ambicionou ser igual a Deus em poder, em força, em majestade e em glória. Porque se o diabo dissesse para ela que ela só seria igual a Deus conhecendo o bem e o mal, que é uma das, é como um grão de areia, uma das virtudes de Deus, uma das qualidades de Deus, um dos poderes de Deus, uma das ciências de Deus, a ciência do bem e do mal, então ela não comeria da fruta simplesmente para conhecer o bem e o mal. Ela comeu da fruta porque ela queria ser igual a Deus, não igual a Deus da maneira que o diabo estava falando, da maneira que Deus falou para os seus: vamos colocar o homem para fora do jardim, porque agora ele é igual a nós, ele agora conhece o bem e o mal. Então, meus irmãos, nós devemos ter cuidado, porque o diabo está no meio das igrejas e continua usando a sua prática. Quando o Senhor Jesus orava e jejuava, o diabo veio tentar a ele e veio com o Salmo 91. Tudo que o diabo falou na tentação do Senhor Jesus Cristo foi uma verdade. O diabo chega a Jesus Cristo e diz, sabendo que o mestre estava com fome: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Olha, e o Senhor Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverás o homem. Olha, novamente o diabo diz: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te tome pelas tuas mãos, para que os teus pés não tropecem em pedra. O diabo está mentindo aí? Não. Está escrito no Salmo 91 isso. E o Senhor Jesus disse: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meus amados, depois ele vem e mostra os tesouros da terra, todos os tesouros da terra, toda a mordomia, com todo o luxo,
E ele agora diz: olha, os tesouros da terra foi me dado, os governos da terra são meus. Eu te darei, se prostrardes, me adorares. Jesus novamente vai e diz para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus servirás, e só o Senhor teu Deus adorarás. Então, quando o diabo mostra os tesouros da terra, os governos da terra, que é dele, ele está mentindo? Não, rapaz. Ele está dizendo uma verdade. Ele está dizendo uma verdade. Mas muita gente sempre chama ele de mentiroso. E na verdade o diabo é mentiroso. Por quê? Porque ele torce a palavra. Ele injeta no meio do evangelho as mentiras, os enganos que constantemente nós estamos ouvindo, para vivenciar o evangelho de Jesus Cristo, aonde não cabe nenhuma dessas doutrinas que alguém está somando ao evangelho. O evangelho é luz, não coaduna, não combina, não aprova, não aceita nenhum ato das trevas, nenhuma mentira, nenhum engano. Por nós está de bom tamanho. Se puder ficar com o verdadeiro Deus, fica com Deus. Glória a Deus. Fui.